Muito bem, certas pessoas deixam um legado na vida que são fenomenais. Mesmo que não seja de forma intencional. É o caso da Rainha Elizabeth II, Rainha do Reino Unido, com uma trajetória invejável. Eu confesso que estou tendo um pouquinho de dificuldade para fazer essa gravação, porque eu sempre tive profunda admiração por essa senhora, pelo seu carisma, pela forma como ela lidou ao longo de 70 anos que durou o seu reinado, que lidou com as políticas, as questões internas do seu país, do seu reino e até externamente. Naturalmente eu estou colocando a palavra política mais como força de expressão, porque ela nunca se meteu em política, ela era chefe de Estado e não chefe de governo. Só nesse tempo passaram, salvo engano, 15 primeiros ministros na Inglaterra. Ela conseguiu manter unidos aqueles 56 integrantes que pertenciam à coroa inglesa, aquelas colônias, etc., etc., né, e que fazem parte da comunidade das nações, das quais, dessas 56, 15 delas, ela continuou como chefe de Estado. A história é muito interessante, muito longa, muito rica, para falar em poucas palavras, mas é uma pessoa que entrou meio que por acaso na realeza com a morte do pai, muito jovem, etc., etc., um extenso currículo, e ela aprendeu a ser monarca, literalmente no exercício do cargo, conforme os analistas dizem aqui. É uma pessoa que sempre me passou uma sensibilidade muito grande, um carisma e uma discrição invejável. Viajava pelo mundo inteiro, recebia chefes de estados, visitavam outros países, inclusive aqui no Brasil, por 2 vezes, salvo engano. E sempre com uma mensagem muito interessante, muito positiva. Nós poderíamos imaginar que, por ser uma rainha, deveria ser muito bitoladinha, muito no quadradinho dela, mas não. É uma pessoa que entendia o mundo, que entendia muitíssimo bem essa mudança, porque ela viveu a partir de Primeira Guerra Mundial. Aliás, ela atuou como motorista, como mecânica, olha só, de automóveis, né? De uma simplicidade, de uma verve, uma vontade muito grande de ajudar, isso em tenras idades, etc., etc. Bacana, a história é realmente comovente. E no mundo particular, familiar, né, são notórios os tormentos, os tremores, os terremotos passados, e ela passava tudo aquilo, ou passou tudo aquilo de cabeça erguida, né? Os jornais exploravam e tudo, e ela não era sempre de cabeça erguida, não é? Tímida, é verdade, mas dura em suas decisões, não se interferia de forma alguma em política. Política era coisa não do Estado, não é? Mas do governo. Ela deixava isso muito, muito bem claro. Às vezes a gente pode imaginar, puxa vida, mas essa coisa não é muito ultrapassado? Essa coisa de monarquia quase não existe no mundo? Pois é. Mas 70% dos ingleses aprovaram. Por mais que se fala que é um sistema caríssimo e que não traz tanto retorno para o país, ou para o Reino Unido, mas, pessoal, é um símbolo.
Aquela monarquia é um símbolo. Aquilo tem mais de 20 anos. Que horror! Tem mais de 1000 anos de história. Aquilo, eu digo, não de forma pejorativa, a monarquia do Reino Unido. E com muita propriedade, ela trabalhou muito bem esses 70 anos. Claro que isso não é só um juízo de valor que eu faço, é pelo tanto que eu li, estou lendo desde a hora que eu comecei a receber notícias, vi na televisão, vim aqui, sentei, comecei a pesquisar. Que histórico, que coisa sensacional, né? A rainha mais longeva da coroa britânica. Ela percebeu que o mundo mudava e que precisava adaptar, o Reino Unido precisava adaptar. É claro que não mudou tanto, pessoal, mas com esse carisma que eu tenho falado tanto aqui, é que ela manteve essa hegemonia, essa tranquilidade, esse respeito, né, na sua gestão. Eu fico imaginando daqui a 10, 20, 30 anos o que os historiadores não vão falar, né, que vão dizer aos 4 cantos do mundo a importância dessa senhora para o mundo, não só para a Inglaterra. Observem que hoje eu fiquei surpreso, até o presidente da Rússia, o senhor Vladimir Putin, mandou uma mensagem de condolências para a família. E olha que tem lá um certo entrever, uma desavença ali. Mas é o reconhecimento da autoridade da monarca, dessa monarca. Ela aceita a modernidade, ela interage dessa maneira e vê que o mundo evoluiu, que a Inglaterra, que o Reino Unido precisa ir por esse caminho também. Bom, ninguém tinha mais experiência de poder do que ela. Aliás, pessoal, são 70 anos. E ela levava isso com muita seriedade. Todo aquele cerimonial, tudo aquilo faz parte de uma cultura. Ela fez questão de preservar isso e o povo e os seus súditos admiravam isso. E participavam daquelas festividades que eram promovidos ali no Palácio de Buckingham. Pois bem, ela compreendeu que o mundo pós-guerra estava mudando e compreendeu o fim da Guerra Fria, entendendo o papel que a globalização teria no mundo. Ela se modernizava, ela se modernizou. Ela deixa um legado. Um legado. A mim, particularmente, sempre, repito, sempre tive profunda admiração pela seriedade, pelo carisma. Como é que uma senhora, naquela idade, né, continuava a manter essa popularidade, essa singularidade do ser. Talvez seja isso. Talvez não. Deixe-me ser mais incisivo. O que mais me encantava era o ser desta senhora, desta rainha. O ser. Eu tenho falado aqui em outras gravações. O que importa nas pessoas é o ser, não é o ter. Não é o poder que ela detinha, mas a maneira como ela conduzia a sua vida, a sua descrição. Fica a minha homenagem a ela.